muita gente cuida das costas, dos ombros, do pescoço, da lombar, mas esquece de uma parte importantíssima, essencial do nosso corpo, que são os nossos pés. Os pés são a base, é aquilo que nos sustenta, que nos desloca de um lado para o outro. Se você sente dor nos pés, um cansaço no final do dia, ou uma dor ao pisar no solo, ou então se você percebe que está com um equilíbrio ruim, então você precisa trabalhar a musculatura dos pés. Hoje, nessa aula, a gente vai fazer exercícios de mobilidade para tornozelo, para os pés, para que seu pé tenha capacidade de se adaptar no solo. Quando você pisar num terreno irregular, ele conseguir te dar uma base firme. A gente também vai trabalhar a força dos músculos mais profundos dos pés e o equilíbrio em várias posturas em pé, de maneira que você consiga se sentir seguro e com os pés mais fortes. Fica até o final dessa sequência de exercícios, porque um dos últimos exercícios da sequência é essencial para trabalhar tanto mobilidade quanto força do pé. E agora a gente vai esticar as duas pernas e vamos trabalhar um pouquinho esse movimento dos pés. Então, leva a ponta do pé lá para frente e depois retorna. Leva lá para frente. Tenta abaixar bem os dedos e retorna. Agora tenta abaixar mais do que da outra vez e volta. Vamos fazer mais 3 vezes. Se sentir cãibra, é normal, vai no seu limite. À medida que for fazendo mais, o exercício vai melhorando a sensação de cãibra. Se tiver incômodo ficar nessa posição, você pode pegar um degrauzinho, colocar debaixo do quadril, levantar o bumbum. Fica um pouquinho mais fácil. Se tiver doendo o joelho de ficar no ar, vem com uma almofadinha e coloca aqui sob o joelho. Às vezes uma almofada um pouco mais alta, dependendo da altura do banco, tá? E aí, então, nessa posição, ainda sentado, a gente vai dobrar uma perna do lado da coxa e a gente vai usar uma faixa, pode ser uma toalha, tá? Pode ser uma faixa de tecido, de preferência um tecido não elástico, que seja rígido. E você vai passar essa faixa lá no peito do pé e vai puxar esse pé para trás. Puxa os dedos também. E a gente vai, então, trabalhar a abertura do pé. Isso. Muito bem. Agora, vamos colocar no outro pé. Estica a perna direita. Passou a faixa elástica lá de trás do peito do pé e puxa. Aqui a gente pode trabalhar a postura também. Então, a gente puxa o pé e abre o peito. Vamos sentir lá na panturrilha o alongamento. Troca novamente a perna, estica de novo a perna esquerda e agora a gente vai fazer um movimento do tronco. Veja se você consegue. Você vai subir os braços lá em cima no teto e vai levar a mão em direção aos pés. Eu não consigo pegar no meu pé. Pega até onde você consegue, mas agora de forma ativa, puxa os dedos para você. Puxa esses dedos, tá? Respira. Leva o tronco para baixo. Olha lá no joelho. Retornou. Troca a perna. E aí vamos repetir. Você vai levantar os braços lá no teto e vai soltar o ar, levando a mão em direção aos pés, tracionando esses dedos para trás.
Puxa bem os dedos para trás. Solta o ar. Mais uma vez, solta o ar. E volta devagar. E agora a gente vai sentar, então, sobre os calcanhares para a gente trabalhar justamente essa mobilidade do tornozelo e do pé. Se você não consegue ficar sentado sobre os calcanhares, a gente pode fazer alguns ajustes. Sentar sobre o pé dessa maneira como eu tô, já trabalha a mobilidade do tornozelo. Você pode ver que às vezes você sente uma dor bem nessa região aqui, ó, da frente do tornozelo. Se você sente essa dor, é porque você já tá com uma mobilidade restrita. Então precisa trabalhar. Ah, eu não consigo ficar sentado porque dói muito e é muito incômodo. A dor ela pode ser no joelho ou no tornozelo. Uma forma de ajustar é pegar um banquinho como esse e colocar aqui no meio do bumbum, tá? Para poder levantar o quadril, diminuir a pressão, né? Tanto sobre o joelho quanto sobre o tornozelo. Pode tentar fazer esse ajuste, tá? Outra maneira é pegar uma almofada e colocar ela bem aqui, ó, nessa região aqui da curvinha. Uma almofada pode ser maior, pode ser menor, enfim, pra gente conseguir permanecer na postura por mais tempo e à medida que for melhorando a gente tira os apoios, tá? E faz dessa forma aqui que eu estou agora. Então, senta sobre os calcanhares. Só de sentar sobre os calcanhares a gente já está trabalhando a mobilidade do tornozelo. E aí vamos levar essas mãos para trás, que a gente força um pouquinho mais o tornozelo e os pés. Mantém, vamos aproveitar e abrir o peito e olhar lá para cima. Respira. Abre o queixo, o pescoço. Faz uma respiração profunda. Volta. E agora deita sobre o tronco lá na frente. Se ficar difícil para deitar assim, você também pode pôr um banquinho na frente, um quadradinho como esse, e apoiar a testa. E aí fica um pouco mais confortável de descer. Fica mais um pouquinho nessa postura. Agora vamos para a posição de pé, realizar a postura da montanha. Lembra que a gente quer trabalhar os pés. Então, você vai colocar os pés na largura dos quadris e vai sentir o contato do pé com o solo. Sente a planta do pé no chão e você vai abrir os dedos, espalhe os dedos dos pés. Imagina que você quer afastar um dedinho do outro. Olha lá nos seus pés e tenta perceber se você consegue enxergar entre os dedos, ou se os seus dedos estão todos coladinhos um no outro. Você vai tentar aumentar essa distância entre os dedos. Isso é essencial para a gente trabalhar os pés. E aí, sente que os seus pés são raízes que estão enfiando no solo. E por isso elas estão bem ativos. Você está sentindo a planta dos pés e ativando essa musculatura. E aí vamos começar a ativar essas raízes a partir dos pés. E você vai sentir subindo essa força. A panturrilha vai contrair, as coxas vão contrair, o glúteo, o bumbum vai contrair. Você vai abrir o peito e vai contrair também o abdômen. Pensa que tem uma cinta aqui ao redor do abdômen. E a gente tem músculos que seguram o xixi no assoalho pélvico. Você vai contrair o assoalho pélvico e vai contrair o abdômen. Abre então o peito. Ativa a musculatura lá entre as escápulas. Estica os dedos das mãos. Imagina que tem uma cordinha no alto da cabeça levando sua cabeça em direção aos pés. Agora sim, sinta como se você fosse uma montanha. Forte, firme, que não se abala. Os seus pés, as suas raízes, elas estão firmes no chão. E você está estável. Com toda essa musculatura ativa, consciente do seu corpo, a gente vai respirar nessa posição, concentrando na respiração. Abre mais o peito.
Cresce a cabeça em direção ao teto. Muito bem, postura da montanha. Continuando a sequência da montanha, a gente trabalhou essa ativação e agora a gente vai erguer os calcanhares, tá? Então, de lado aqui, ativamos bem a postura e agora a gente ergue os calcanhares. Na hora que for erguer o calcanhar, vai erguer também as duas mãos para cima, certo? Então, o braço está do lado do tronco, eu vou erguer os calcanhares e as mãos para cima ao mesmo tempo. Mantenha o equilíbrio, 2 respirações e volta. De novo, puxa o ar, mantém mais 2 respirações e volta. Terceira vez. Se não conseguir levantar o braço lá para cima, faz o movimento com o braço do lado do tronco. Não tem nenhum problema. E volta. À medida que for melhorando o equilíbrio, a ativação do abdômen é importantíssima. Sobe o braço lá em cima. E volta. Mais uma vez. Pontinha do pé, pontinha do pé. Você precisa fazer o máximo de amplitude lá no pé e no tornozelo. Volta os braços do lado do tronco novamente. Vamos seguir agora para uma um pouquinho mais desafiadora, que é a árvore. Você vai ficar com um pé só no chão e o outro pé você vai apoiar na parte interna da coxa. Usa essa mão aqui para subir o pé o mais alto que conseguir e aí então a gente vai manter esse equilíbrio, juntar as mãos no peito, abrir o peito. Mesma contração das coxas, do glúteo, do abdômen. Abre a postura. Eu não consigo ficar nessa postura, não tem equilíbrio. Tem uma forma mais fácil. Você pode colocar o pé aqui na perna e manter a posição. Ainda assim tá muito difícil para mim. Você pode pôr o peito do pé no chão e o calcanhar aqui no tornozelo. Assim você consegue equilibrar. Então, pode começar desse jeito mais fácil e à medida que você for sentindo melhora, você vai evoluindo para o jeito mais difícil. Então, assume aí a posição que você consegue e mantém. Fixa o olhar em um ponto à sua frente. Mantenha o olhar fixo, isso te ajuda a equilibrar. Sente bem os pés no chão. Abre os dedos dos pés. A gente vai enraizar os pés no solo. Abre o peito para ativar bem a postura e mantém. Respira. E aí, para dificultar um pouquinho, você vai tirar as 2 mãos do centro do peito e vai levar lá para o teto e vai manter essa posição. Desceu os braços, desce a perna. Vamos trocar de lado. Agora vai apoiar o pé no chão. Vem com a outra perna. Apoia na parte interna da coxa ou na posição que ficar mais confortável. Mãos no peito. Abre o peito. Olhar fixo num ponto. Mantenha a posição. Agora você vai soltar as mãos, levar a mão lá para o teto, estica o braço. Imagina que você quer encostar os dedos, né, lá no teto, lá no céu. Sem tensionar os ombros, sem aproximar os ombros das orelhas. Relaxa o trapézio, a musculatura dos ombros, mas sobe o braço. Mantenha a postura, sente os pés. É normal sua panturrilha começar a doer um pouquinho, os pés começarem a queimar. Se você não consegue manter o braço para cima, continua com o braço no peito.
Se porventura você não consegue nem manter o braço aqui, não tem nenhum problema. Fica do lado de uma parede, segura na parede, tá? Ou põe a mão na cintura, ou pega uma cadeira, coloca a cadeira do lado e segura no encosto da cadeira. A gente precisa realizar o exercício da maneira como você consegue, com as adaptações que você precisa, para depois ir evoluindo aos poucos. Agora a gente vai fazer a postura do dançarino. Você pode pegar uma cadeira e colocar à sua frente para te ajudar no equilíbrio, ou então, se você já consegue, não precisa de apoio. Coloca então um pé no chão e segura o outro pé atrás, dessa forma. Não consegue encostar o calcanhar no bumbum? Segura até onde você consegue, tá? Pode segurar mais embaixo aqui também. Se você tiver muita dificuldade, existe uma adaptação. Você pode usar uma faixa rígida, por exemplo, uma toalha, e aí você vai colocar ela aqui por trás do pé e vai segurar dessa forma. À medida que for melhorando, vai aproximando a mão do pé até você conseguir segurar no pé. Traz o calcanhar perto do bumbum, sobe a outra mão lá em cima e olha lá na sua mão. Mantém. Três respirações. Se você conseguir, daqui você vai fazer o seguinte, você vai inclinar o tronco para frente, como se você quisesse abrir esse pé para cima, ó, dessa forma. Então, e o outro braço, braço contrário, vai lá na frente. Então eu levo o meu braço aqui para frente, eu levo a perna para cima, postura do dançarino e mantenho o olhar fixo à frente. Abre bem o quadril do seu máximo e retorna. Muito bem, vamos trocar de lado. Abre bem os dedos dos pés, a mesma coisa da postura da montanha. Segura o calcanhar, leva a mão lá para cima, olha na palma da mão. Abre o peito, mantém olhando lá para cima. Se não conseguir, segura numa cadeira aqui, segura num apoio, numa parede e olha para cima do mesmo jeito. E aí, se for possível, pode pôr a cadeira mais na frente ou então vai tirando a mão da cadeira e olha lá na frente. Então, eu posso usar um apoio aqui ou eu posso começar com apoio e ir tirando a mão do apoio. Olha para frente. O desequilíbrio durante a postura, a gente voltar a apoiar o pé no chão, não significa que está errado. Faz parte do processo de construção do equilíbrio. Para a gente conseguir ter um bom equilíbrio, a gente precisa se desequilibrar. Para a gente desenvolver força, na hora do exercício a gente se sente fraco. Então, a gente precisa ir no extremo oposto para desenvolver a habilidade que a gente deseja. Desequilibrando, a gente melhora o equilíbrio. Com os pés não muito abertos, mas um pouco mais do que a largura dos quadris, você vai agachar. E vai apoiar os cotovelos sobre os joelhos, tentando abrir esse quadril. Se você não consegue, não tem problema, fica do jeito que dá conta, tá? E aí, então, aqui a gente está focando nos pés e no tornozelo. Então, às vezes, você não consegue ficar nessa posição com o pé todo no chão. O objetivo é conseguir. Essa vai ser a nossa meta. Mas talvez hoje você ainda não faça. Se você não faz ainda, você vai pegar um cabo de vassoura, um livro, um degrau e vai colocar aqui, ó, da mesma altura, né, dos dois lados, direito e esquerdo, você vai colocar sob os calcanhares, para você conseguir ficar agachado com o calcanhar apoiado. Então, se o seu pé não fica inteiro no chão, você coloca um apoiozinho lá no calcanhar, pode ser até o seu chinelo que você usa dentro de casa, você coloca a ponta do chinelo, né, aqui nos calcanhares, para conseguir ficar nessa posição de cócoras. Então, a gente vai ficar aqui de cócoras e vai balançar, ó, balança o tronco para a direita e para a esquerda. Se você também só consegue ficar nessa posição, mas os seus pés ficam assim, ó, tá vendo o pé caído assim para fora? Você vai fazer um esforço para ir trazendo esse pé. Cada prática você vai tentar trazer esse pé um pouco mais para frente, para a gente trabalhar a mobilidade dos tornozelos. E aí, então, vamos oscilar aqui, ó.
Joga o peso mais para uma perna, joga o peso para outra e mantém. Se você conseguir trabalhar um pouquinho essa postura todos os dias, é ótimo para melhorar a mobilidade dos quadris, do joelho, dos tornozelos, a força dos pés também de sustentar essa posição, tá? Mantenha a posição e agora eu vou ficar de lado para vocês verem. Você vai tentar juntar os pés assim e a gente vai tirar os calcanhares, tá? Então, o exercício é esse. Desce o calcanhar, tira o calcanhar. Vai sentir um cansaço bem aqui, ó, na região do tornozelo, do pé, da panturrilha. Vai no seu limite, tá? E pode usar o apoio das mãos no chão. Ou então, você pode segurar numa cama, num sofá bem na frente, para conseguir fazer o movimento. Põe o calcanhar no chão, tira o calcanhar do chão. Se tá muito difícil, a gente faz esses ajustes. Mas o fato de cansar, de sentir um certo desconforto, significa que a gente precisa fazer o exercício. Porque os pés estão muito rígidos, a musculatura está muito fraca e a gente só trabalha quando a gente cansa um pouquinho no exercício. Aí a gente melhora. Então o exercício é esse. Vamos fazer mais uma vez. Uma, tira o calcanhar e volta. E mais uma, tira o calcanhar. Se conseguir, coloca a mão nas coxas e abre o peito aqui. E mantém essa postura por um pouquinho de tempo. Muito bem. Desceu. E agora, para a gente encerrar a prática, você vai deitar de barriga para cima e vai segurar com os dois dedos aqui, o indicador e o médio, o dedão do pé. E aí você vai apontar a planta do pé para o teto. É a postura do bebê feliz. Então aqui a gente está trabalhando, ó, a abertura do dedão, do hálux. Quem tem joanete, o dedinho para dentro, essa posição aqui de segurar pelo dedão e puxar, ela já está ajudando na questão da joanete. E aí, abre bem essa planta do pé e aponta a planta do pé para o teto. Se conseguir, mantenha a sua lombar em contato com o solo. É o ideal. Respira. E balança um pouquinho para a direita, para a esquerda. Muito bem. Desce as pernas devagar. Qual foi o exercício mais difícil para você? Foi ficar em pé num pé só? Foi o que trabalha mais a mobilidade ou aquele que exige mais força dos pés? Me conta aqui nos comentários. E saiba que aquilo que a gente tem mais dificuldade é o que a gente mais precisa fazer, é o que a gente mais precisa desenvolver. Então é muito importante você manter uma continuidade de prática para os seus pés e ganhando força. Volta nesse exercício, volta nessa aula aqui várias vezes, aproveita e salva essa aula para você não perder e envia para alguém que você acha que precisa de trabalhar aí essa força dos pés, ou que está sofrendo com dor nos pés, ou que precisa melhorar o equilíbrio. Isso é muito importante. Não se esqueça que eu estou contigo na sua jornada de autocuidado.